Olá, eu sou Kaliane Rocha, professora do Departamento de Psicologia da UFPE, no Brasil, pesquisadora do campo da saúde mental no trabalho e venho juntamente com Marcela Monteiro, também professora do Departamento de Psicologia da UFPE e pesquisadora do campo da psicanálise, trazer, uma discussão aqui para vocês sobre o sofrimento psíquico, burnout e trabalho docente, o colapso enquanto sintoma, tá? Então, é importante que, para iniciarmos uma discussão sobre burnout, que a gente tenha em mente alguns pontos, né? O primeiro dele é que a burnout é uma síndrome exclusivamente profissional, ou seja, ela se refere especificamente ao contexto ocupacional. Então, ela não deve ser aplicada para descrever experiências em outras áreas da vida, tá? Então, ela é uma síndrome que ela tem característica própria e ela está relacionada ao trabalho, tá? E o que é que vai marcar, né, essa síndrome é a exigência emocional, afetiva e intelectual no trabalho, tá? Então, nós temos hoje um resultado de décadas de transformações no mundo do trabalho que tem se configurado numa exigência exacerbada nas performances, né, de produtividade e de eficácia. Então, essa exigência que temos em relação a uma proatividade, né, a pessoas que estão absolutamente engajadas no seu trabalho e que demonstram resultados, essa exigência, ela se transforma ou ela aparece, digamos assim, como riscos psicossociais, né? Então, no trabalho nós temos tantos riscos que são riscos que lidam com o nosso corpo físico, mas nós temos também os riscos que lidam com nossos aspectos psicológicos, né? Então, nós temos algumas situações relacionadas, né, a essa ideologia do produtivismo, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um trabalho que ele é dominado não por nós, né? Ele é dominado por formas de gestões, por decisões que necessariamente não nos consultam sobre elas, né, e que nós estamos lá submetidos às metas que são exigidas, aos rankings que a gente precisa trazer como resultado, né? Então, nós temos, do ponto de vista crítico, a burnout como sendo um problema social, mas quando vamos pensar na responsabilização desse problema, geralmente nós vemos responsabilizações individuais, né? Então, é importante que possamos entender a burnout como sendo o resultado, né, de uma exigência exacerbada no ambiente de trabalho, de um tipo de performance que acaba se tornando patogênica, né? E quando um trabalho, um ambiente de trabalho, ele se torna patogênico, nós temos sintomas, por exemplo, de nível psicopatológico, psicossomático e de nível comportamental, né? Então, para exemplificar aqui para vocês, a gente pode pensar em sintomas psicopatológicos como ansiedade, distúrbio do sono, né? Os psicossomáticos, como taquicardia, cefaleia e dores musculares. Os comportamentais, como exemplo, né, isolamento e autopunição. Então, são sintomas, né, que eles podem aparecer como resultado de uma situação difícil no ambiente de trabalho e eles vão se configurando, né, a partir de uma situação crônica de estresse. Então, a burnout, ela não vai surgir do nada. A burnout, ela é resultado de uma associação de fatores, né, num ambiente altamente controlado, né, em um ambiente que exige demais, né, mas que ele não nos traz o retorno necessário para que aquela exigência seja cumprida. Então, eu posso ter uma sobrecarga de trabalho em termos de carga física, em termos de carga psíquica, ter uma jornada de trabalho extenuante, uma baixa remuneração, né, uma pressão por resultados muito grande, mas eu não tenho nem um retorno de infraestrutura, de materiais e de instrumentos para esses resultados, e também não tem um retorno, seja um retorno humano, seja de reconhecimento, de solidariedade, de apoio social. Então, essa configuração faz com que a burnout seja hoje, né, uma das síndromes
que mais se avolumam ao redor do mundo, né? Então, é importante colocar que a burnout, para ela ser estabelecida, nós temos 3 dimensões importantes, tá? Essas dimensões, elas estão associadas a alguns sintomas, que eles podem aparecer como conjuntamente, ou eles podem aparecer isoladamente, tá? Mas vamos iniciar, porque temos poucos minutos, vamos iniciar a noção de dimensão, que para que a gente possa diagnosticar, né, ou configurar um acometimento por burnout, nós temos que ter a associação dessas 3 dimensões, que é a exaustão emocional, a despersonalização e a baixa realização profissional. Então, na exaustão emocional, nós temos sentimentos de esgotamento dos recursos emocionais para lidar com as exigências de trabalho, ou seja, não tenho mais energia emocional para lidar com isso. Despersonalização, que é a percepção de deterioração da competência, né, podendo até chegar a sintomas de personalidade, e a baixa realização profissional. Então, temos altos níveis de frustração e insatisfação no trabalho, e a ideia de que você não é mais competente para aquilo, né, de não se sentir mais satisfeita com o trabalho, se nutrindo daquela situação de trabalho, né, de uma maneira humana, digamos assim, né? Então, a burnout, mesmo que ela apareça com alguns sintomas, né, como sintomas afetivos, cognitivos, físicos, atitudinais, comportamentais, que não temos tempo aqui para descrevê-los, mas nós temos a importância dessas 3 dimensões, tá? Então, eu vou parar por aqui e passar para Marcela, para que ela possa trazer as considerações sobre o colapso no ponto de vista interpretativo da psicanálise freudiana. Olá, eu sou a professora Marcela Monteiro, docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, e vou dar continuidade às reflexões trazidas por minha colega Kaliane sobre o burnout, e agora numa perspectiva mais voltada à interpretação psicanalítica. Então, de antemão, eu queria convidar vocês a pensar o burnout a partir de uma metáfora de sofrimento psíquico. Nessa lógica da performance que a professora Kaliane vinha discutindo com vocês, o laço social se impõe, o laço social perverso se impõe, de modo a trazer o que eu chamo de uma implosão ao psiquismo do docente. Me parece que há um descompasso numa balança, que de um lado tem uma performance exigida para esse profissional, pelo meio social, pelo meio acadêmico, mas o desejo, as implicações da subjetividade que o impactam profundamente, configuradas a partir de um exercício profissional permeado por grande sofrimento psíquico e físico das mais variadas ordens. Então, me parece que o mal-estar se interpõe ao fazer docente, ao ser docente em nossa contemporaneidade, né, especialmente em nossa realidade do Brasil, onde o indivíduo se vê sem possibilidade de saída, sucumbe ao adoecimento, ao sofrimento psíquico, nessa relação entre a afetividade e o exercício profissional, enquanto um ambiente que se torna uma experiência patológica, entendem? Então, tendo em vista as 3 dimensões que dizem respeito ao sofrimento psíquico no burnout, já trazidos por Kaliane, entendemos que a exaustão emocional ela está muito relacionada ao sintoma como uma espécie de metaforização da prevalência da pulsão de morte. Vocês sabem que nessa prevalência, elementos mortíferos são encaminhados ao psiquismo, ou vivenciados pelo psiquismo, que o intoxicam de modo a paralisar efetivamente a capacidade de elaboração, de ressignificação de situações traumáticas. Na segunda dimensão, que complementa essa ideia, temos a despersonalização. Se tratarmos do elemento da despersonalização, lembramos então que ela tem grande relação com um movimento de distanciamento mesmo do indivíduo diante do seu próprio self, um distanciamento da sua identidade, gerando, obviamente, um forte tensionamento entre a noção de identidade profissional e laços de pertencimento a este, digamos, esse binômio ser e fazer docência. Bom, atrelado a esses aspectos, temos a terceira dimensão, que diz respeito a uma baixa realização pessoal no trabalho, e aí sim, onde nós encontramos sintomas referentes a sentimentos de menos-valia, de autodepreciação e de insuficiência, o que causa grande inadequação
a essa experiência, né, laboral ligada à docência, levando inclusive muitos de nossos colegas à desistência da atividade laborativa e busca de novas oportunidades de desenvolvimento de carreira mesmo em outras áreas completamente distintas, inclusive, e longe, né, desse sofrimento psíquico. Então, por isso, eu convido vocês, nesses poucos minutos que nos restam, a pensar sobre a noção de colapso, que é originalmente trazida por Freud, em texto de 1926, mas que expõe uma excessiva situação, em termos pulsionais, de interposição ao ego de elementos que não permitem ao ego a sua capacidade de síntese, né? Então, nesse sentido, a metabolização de aportes pulsionais se torna muito difícil, gerando inúmeras situações possíveis em termos psicopatológicos. Então, direcionar a discussão, pensar sobre sofrimento psíquico na classe trabalhadora da docência, significa pensar essas relações com o fazer docente, remetendo a considerações direcionadas, digamos, a um lugar simbólico, com uma espécie de arranjo, sabe, que o psiquismo tenta organizar nos modos de subjetivação dessa classe trabalhadora, tentando evitar o colapsamento, a ruína, mas ao mesmo tempo sem conseguir dar conta de um sofrimento tão atroz que o impacta em sua atividade laborativa, compreendem? Então, de modo geral, o que fazer diante dessas considerações, né? Então, eu pergunto a vocês, o que fazer a partir da ética do cuidado, que é efetivamente a ética central que norteia o fazer da psicanálise? Como trazer algumas considerações para que possamos refletir sobre como possibilitar que algo de saúde mental, pelo menos, seja disposto, né, disponibilizado para essa classe de trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu diria que nesse ponto é importante destacar que vivemos uma relação transferencial extremamente negativa com a própria atividade docente, permeada por uma sociedade da ética, da eficácia, da eficiência, que não valoriza a atividade docente em nosso país, né? E conflitos internos, conflitos entre os próprios docentes, entre docentes e discentes, entre as próprias instituições de ensino, todos esses elementos marcando essa relação, que eu chamo a relação transferencial realmente negativa, marcam sentimentos de inadequação, de descontentamento, de autodepreciação cada vez mais profundas e que impactam a possibilidade realmente de respiro de um ambiente profissional, social e, sobretudo, afetivo mais saudável a esses trabalhadoras e trabalhadores, né? Então, existiria um mal-estar docente? Eu digo a vocês, imagino que sim. E esse mal-estar estaria ancorado na nossa contemporaneidade, nas suas excessivas respostas ao ataque ao nosso narcisismo e principalmente ao estado de desamparo no qual se encontra a figura do docente e da docente. Pessoas colapsadas, me parecem, não geram mudanças, não é? Gerar mudança, ser agente de mudança social é uma das maiores atividades do docente. Essa é a atividade exatamente impactada pela nossa contemporaneidade, né? Então, na ética do cuidado, cabe a gente tentar partilhar, significar experiências e ressignificar experiências subjetivas que efetivamente tenham condições de trazer uma experiência integrada e integradora entre a identidade profissional e essa profunda subjetividade dos docentes e das docentes. Bom, temos pouco tempo, eu espero que vocês nos façam perguntas e comentários lá no link do nosso vídeo, tá bom? Bom congresso para todo mundo, até mais, obrigada.